Ok. Eu vou ler aqui o patch de coração de Cyberpunk. Ponto 2. São mais de 500 correções. E eu vou ler. Deixa eu traduzir aqui com um tradutor que ninguém é de ferro. Ok. Patch 1.2 para Cyberpunk 2077 chegará ao PC, console stage em breve. Aqui está uma lista das mudanças mais notáveis que ocorrerão nessa atualização. Observe que os problemas listados abaixo não afetarão todos os jogadores. Não afetaram todos os jogadores. Jogabilidade. O raio de spawn do NCPD para quando o jogador comete um crime foi aumentado. Novo controle deslizante de sensibilidade de direção adicionado às configurações de controles permite reduzir a velocidade de direção para todos os veículos em todos os dispositivos de entrada, particularmente útil para usuários de teclado. Ajustou o código de direção do veículo para funcionar melhor em situações de baixa e extrema alta taxa de quadros para produzir resultados bastante consistentes. Melhora a direção em consoles de base visivelmente. Recurso de balanço, rotação desencravado, adicionado a todos os veículos. Use o stick esquerdo ou DWS ou L-Shift e L contra para acionar o balanço, a rotação de veículos presos ou encalhados para tentar libertá-los. Pequenas previsões do modelo de direção em alguns veículos para melhorar a direção, curar o giro excessivo de carroceria e a sobreviragem excessiva. Corrigido um problema em que mira sobre o efeito de Cyberware Berserk movia a mira sem nenhuma entrada do jogador. Taxa de tiro ajustada da torre e helicóptero em Love Like Fire. Os veículos da polícia não irão mais desaparecer imediatamente após entrar no carro de Carrie durante Rebelde, a missão. Corrigido um problema em que o sistema de lançamento de projéteis não tinha esfriamento. A reação de choque para NPCs amigáveis foi desativada. Corrigido o problema em que todos os inimigos agarrados tocavam linhas de boss como se os jogadores os barrassem. Usando os Zetatech Sandevistan MK1 Cyberware agora retarda o tempo corretamente. O jogador não pode mais cancelar o dano de queda realizando uma ação de deslizamento enquanto estiver prestes a cair de grandes alturas. Não é mais possível executar finalizadores de Gorilla Arms contra civis. Corrigido um problema que vi poderia ser empurrado muito longe para o veículo em alta velocidade. Se vier pegar um corpo contendo um item de missão, o item agora será adicionado automaticamente no inventário. Corrigido um problema em que um civil correndo de um jogador que estava dirigindo poderia reagir incorretamente. Pegar ou agarrar um NPC com status de queima ou MP agora transfere o status para o jogador. Levantamento aprimorado em interações com empilhadeiras. Corrigido um problema que a esquiva logo após o fim de um efeito do Cyberware Kirikikov, que resultava em empurrar via uma grande distância para frente. Corrigido um problema em que os inimigos não caíam no chão após serem mortos com sinapse burnout. Corrigindo um problema em que o protocolo de violação não funcionava corretamente no Sasquatch. Corrigido um problema que impediu o Placide de ser derrubado furtivamente. O dano do Quick Hack do curto-circuito ao longo do tempo não acabará mais com os inimigos derrotados. Cyber Psychos e Mini-Bosses agora são imunes a rodadas Tranquilizer System Reset Quick Hack. Corrigido um problema em que a redução de resfriamento do empilhamento acima de 100% pode resultar no bloqueio de Quick Hacks. V não pode mais usar consumíveis em situações em que o contexto da cena não suportaria. Os vendedores de roupa agora vendem itens mais adequados para o local.
A comida de gato necessária para adotar o Nibbles agora pode ser comprada em várias lojas de alimentos na City. O item para redefinir pontos de vantagem, tábula e rasa, agora pode ser comprado por um preço reduzido. Quantidade reduzida de componentes de artesanato de alta qualidade necessários para criar itens icônicos. Corrigido um problema em que V poderia ficar preso em edifícios vazios ao sair de um veículo estacionado perto de uma parede. Os dados agora são exibidos corretamente durante a varredura da Militech Manticore AV. Corrigido o prompt em uma porta de veículo indisponível que dizia travado. Corrigido um problema em que despejar um corpo no porta-malas ligava o motor do veículo. Mano, isso existia, velho. Porra, é essa? Corrigido um problema em que NPC girando o volante quebrava as animações da parte superior do corpo. O dano do Gorilla Arms foi aumentado em 20%. Preços reduzidos de receita de fragmentos óticos de Kiroshi. Poder reduzido do revólver empunhando NPCs. Ok. Empunhado por NPCs. Corrigido um problema em que a desmontagem de parte de uma pilha concedia um número de experiência como se a pilha inteira fosse desmontada. Desmontar granadas agora concede componentes comuns e incomuns. Estender a escada deslizante não resultará na morte de jogadores se eles estiverem embaixo dela. Consertou vários bloqueadores de porta que poderiam travar os NPCs inimigos, evitando que fossem mortos. Corrigido um problema que fazia com que NPCs tropeçassem em outros NPCs com muita frequência. Que porra é essa? V agora deve desequipar automaticamente uma granada carregada ao entrar em áreas seguras. Corrigido um problema em que pedestres poderiam ser teletransportados após serem atropelados por um veículo. A característica de transmissão agora pode ser desbloqueada no nível 20 de protocolo de violação ao invés de 16. Jogadores que desbloquearam a transmigração para nível 20 e ainda não alcançaram esse nível terão a característica bloqueada e expondo de privilégios restaurados. Ser derrubado por veículos não mata mais V. Depois de desbloquear os privilégios The Rock. Corrigido um problema em que trocar a arma no inventário 2 vezes consecutivas pode resultar na não exibição da arma do jogo. Corrigido um problema em que a conclusão da conquista do Wasteland podia ser bloqueada em certas circunstâncias. Várias melhorias e correções de GPS para caminhos em várias atividades e missões. Corrigido um problema em que uma das minas de viagem de laser em Jig, o Akako's Favorite, não explodia ao caminhar sobre o laser. Corrigido o caso de NPCs que não entram em combate quando o jogador se aproxima deles em Reported Crime, A Stroke of Luck. Corrigido um ponto de acesso que afunda na geometria nivelada em Gig, Grid Never Plays. Corrigido um problema em que uma das minas laser de Gig, Grid Never... essa porra tá bugada pra caralho. Grid Never Pays não podia ser interagido. Quebrar uma janela durante o show ou na Thais Leash agora irá alarmar adequadamente os NPCs próximos. Um certo NPC inimigo deve agora atacar corretamente V em combate corpo a corpo durante o show. Bem-vindo à América, camarada. Corrigido o comportamento do Cyber Psycho no início do combate durante o Cyber Psycho Sighting, House on a Wheel. Corrigido a colisão AV para evitar que o jogador seja empurrado ou preso em atividades suspeitas de crime organizado. Crime organizado opostos se atraem. Marcadores de mapa rastreados corrigidos voando para fora do minimapa ocasionalmente. Ok. Corrigido um problema que lançar várias granadas em alfa de associação podia fazer com que V que passe uma granada incorreta. Foi corrigida a opção de protocolo de violação inativa em atividades suspeitas de crime organizado. Novo chefe, novas regras. Foi corrigido o comportamento do River Ward enquanto seguia o jogador em The Hunt. Corrigido o comportamento de River Ward enquanto seguia o jogador em The Hunt. De novo eu li essa porra. Eu li de novo.
Corrigindo um problema em que os inimigos no local do acidente em vida durante a guerra não eram capazes de atacar o jogador à distância. Corrigindo um problema em que um dos cavos não alertava os outros após encontrar um corpo durante o resgate. Jack não deve mais usar conversas furtivas antes do combate em The Haste. Corrigido um problema em que uma mina em explosão não alertava os inimigos próximos em Gig Goodbye Next City. Panam agora ocupa um lugar diferente de atirador durante a luta com o Ravens na Cidade Fantasma. Corrigido um problema em que o Rogue ficava ocioso até o passeio do elevador na torre de Arasaka durante Never Fade Away. Corrigido um problema no The Pickup em que não era possível interagir com o detonador All Foods. Jack agora vai esvaziar seu pente antes de se carregar em The Rascal. O Cyber Psycho e Cyber Psycho Sighting Second Chances deve agora responder ao jogador atacando a distância corretamente. Uso corrigido por cobertura para NPCs aliados. Corrigido um problema em que o carro da Pamã podia ser lançado ao ar como uma ajudinha de meus amigos. Corrigido um problema em que o táxi de Alameda colava após deixar o Afterlife em The East. Corrigido o problema em que outros carros na corrida em The Beast and Me City Center podiam ser teletransportados sob certas circunstâncias, fazendo com que o jogador caísse para o último lugar. O carro não será mais perdido depois de pular o passeio até o restaurante Pias em Joshua Cinema. Ok, missões. Correção de bug das missões. Os pôsteres no Stadium Love não poderão mais ser destruídos antes do concurso, que pode levar ao bloqueio de progressão. Eles não irão quando eu for, agora atualiza corretamente se vê deixar o estúdio mais cedo. Consertada a incapacidade de sacar armas na Pop Farm durante a The Hunt. Corrigido um problema em que o uso de agarrar... Corrigido um problema em que o uso de agarrar em membros da gangue poderia interromper a progressão no Stadium Love. A pickup não será mais desbloqueada se o Dundum morrer ao mesmo tempo que o último inimigo. O pickup não é mais bloqueado se o jogador atacar uma Maelstrom antes de entrar em All Foods. Agora é possível baixar redemoinhos do fragmento quebrado no Meditech se ele não for usado durante a coleta. A cobertura do Path of Glory não pode ser mais acessada no início do jogo. Cyber Psycho Sighting Bloody Ritual agora dispara corretamente, independente de como o jogador se aproxima da área de quest. A aparência de Takemura está agora presente no Holocaust em Life During Wartime. Corrigido um problema em que o Rogue continuava repetindo a mesma linha de diálogo e Never Fade Away. Eu acho que isso já apareceu, não sei. Mas algum bug de Never Fade Away foi corrigido. Corrigido um problema em que V poderia ficar preso no stand da Rogue da Cidade Fantasma. Corrigido um problema em que Sr. Hands não ligava para V depois de terminar Double Life. Corrigido um problema em que Ted, Carol, Cassidy repetiam seus movimentos e seu jogador recarregava o jogo durante a última conversa Gun Music. Corrigido um problema em que uma holochamada de Regina cortava, mas persistia na tela ao chegar a um dos locais de avistamento no Cyber Psycho. Corrigido um problema em que o encontro com a Pana durante uma holochamada na Cidade Fantasma poderia bloquear a progressão. Pana agora diz corretamente sua última linha de diálogo em All Along the Watchtower. Não é mais possível entrar em Delamain e Badlands enquanto dirige uma motocicleta, o que pode resultar em acidentes ou ficar preso numa perspectiva terceira pessoa. Não é mais possível deixar a área de missão enquanto estiver dentro do Basílico em Queen of the Highway. Corrigido um problema em que não era possível interagir com o Pana se o jogador usasse o deslocamento rápido durante a última cena de Queen of Highway. Não é mais possível para o Holocaust Frank interromper uma conversa com os nômades pelo basílico em Queen of Highway. Bob e Mitch não vão mais cortar a mesa ao entrar com uma ajudinha de seus amigos. Corrigindo um problema que impediu o jogador de receber a chamada se ele deixasse o acampamento nômade imediatamente após entregar as camas com uma ajudinha de seus amigos. Não é mais possível para os nômades ficarem presos atrás do portão do ninho
dos Netrunners na Torre da Arasaka, em Belly of the Beast. Corrigido um problema. Cadê? Onde eu parei, meu Deus? Muita coisa. Corrigido um problema que impediu os jogadores de receber aulas chamadas se ele deixasse a estação estranha durante... Com um pouco de ajuda dos meus amigos. Corrigido contextos adicionais em que Jack poderia estar faltando na frente da fábrica da All Foods durante a coleta. V não pode mais deixar Jinguji no meio de combate com Cyber Psycho em Bullets e bloquear o progresso da missão. Chamar Nancy de Totentans ou escapar do clube no meio da missão não bloqueia mais o progresso de Holding On. Corrigido um problema em que a música do Totentans estaria faltando se o jogador saísse e voltasse ao clube. Corrigido um cenário adicional em que Dum poderia estar faltando na frente da entrada do Totentans no segundo conflito. Não será mais possível ver a mudança de decoração na vila de Danny durante o Holding On. Não é mais possível usar armas perto dos fliperamas durante o Fist Fight Raymond Chandler Avenue. Você não pode mais puxar um Indiana Jones em El Coyote Corro. Agora é possível abrir a porta de Barry depois de entrar. Por dentro, depois de entrar novamente em seu apartamento no Happy Together. Happy Together agora falha instantaneamente se o jogador quebrar as leis perto do oficial do NCPD. Para completar o objetivo, tente falar com Barry algumas horas. No final do Happy Together, o jogador agora precisa deixar a área imediata do apartamento de Barry e voltar depois de algumas horas. Quando aldecados se mudaram ou deixaram a cidade da noite, todos os sinais de seu antigo acampamento serão limpos. Não é mais possível ficar fora de combate em Forward to Death enquanto dirige o Basilic pelo canteiro de obras. Corrigir um problema em que a Like a Supreme não começava corretamente se a cena final do segundo conflito fosse apressada. Corrigir um problema em que o segundo conflito poderia ser bloqueado se o jogador entrasse no elevador com Nancy em Totentaz. O objetivo do primeiro Brain Dance in the Hunt está agora mais claro. Killing the Name agora falha automaticamente se o jogador falhar no Tip-In. A TV do Don's Dinner não pode mais ser destruída. Se o jogador destruiu antes da atualização, agora será consertada e as notícias serão exibidas corretamente para progredir no jogando por tempo. Corrigindo um cenário raro em que a pintura não apareceu no pod de soltar no Space Oddity. Não é mais possível ficar preso na água da zona elétrica depois de sair da área em quebra-raios. Space Oddity não gera mais pinturas múltiplas bloqueando o progresso da missão. Corrigindo o problema em que sair e voltar após as instruções Riders on the Storm bloquearia o progresso de missão. Cyber Psycho Cycling Smoke on the Water não reaparece mais no diário após ser concluído. Corrigido um problema em que o roteador em Killing the Name não seria interativo se o jogador saísse e voltasse para a área de missão. O progresso de Automatic Log não será mais bloqueado por uma parede invisível na oficina de Judy. Corrigido um problema em que Like a Supreme podia ser bloqueado se o jogador corresse para o banheiro para tomar comprimido antes de terminar a conversa com a Nancy. Isso é um negócio usado para speedrun, essa porra? Max Tack agora irá interagir com V, mesmo se o Cyber Psycho for morto sozinho antes da sua chegada a Jinguji em Bullets. Em The Pickup, não é mais possível acionar os dois cenários ao mesmo tempo em acordo pacífico com Malestrum e lutar contra eles. Jack não ficará mais preso do All Food se você passar furtivamente pelo luta-chefe com Royce. Corrigido um problema em que era impossível pegar um elevador para Embers Nocturne ou 0P551. Corrigindo um problema em que o jogador ficava preso sem o telefone e as armas ao deixar o campo de tiro antes de falar com Wilson em Shoot to Thrill. Jess não deve mais desaparecer ao sair do carro em Burning Desire. Night Moves, se o jogador demorar muito para chegar ao Reaper Dock.
Corrigido um problema que fazia com que o veículo do jogador caísse sobre o mapa após colidir com um caminhão branco em Burning Desire, Night Moves. Corrigindo um problema que impedia o jogador de receber olas chamadas se ele deixasse o monge se meditar em Imagine, Starway to Heaven, Poem of the Atoms ou Meetings Along the Edge. Corrigindo um problema em que o jogador às vezes não recebia holocaust e Delamain no Epistrophe. Destruir North Oak Delamain não impede mais o jogador de falar com o monge em Poema dos Átomos. Corrigindo um problema em que I Fought the Law poderia travar no objetivo Fale com Jefferson. Corrigido um problema em que sair da área de missões em both sides now poderia impedir o jogador de iniciar outras missões secundárias. Michael agora morre completamente quando derrubado do Mega Building H8 em Peixes. Jude não segue mais o jogador ao redor do mundo se ele deixar a área de missão antes de entrar no estúdio Braindance e Disaster Peace. Corrigido um problema em que V poderia ficar preso em uma das cabines da casa de bonecas durante o Automatic Love. Corrigido um problema em que o menino operado por moeda poderia ser bloqueado se o jogador não falasse com Brandon imediatamente após a sua conversa com a garota. Corrigido um problema no The Space in Between, onde a conversa com os Fingers não começava se V entrasse furtivamente em seu escritório pela janela. Corrigido um problema em que as opções de diálogo relacionadas à missão de Pana poderiam estar faltando antes de entrar no Basilica em Queen of the Highway. Cyber Psycho Cycling. Lex Tyliones agora está corretamente marcado no mapa. Corrigindo um problema em que sair da área de missão muito rápido antes da Claire chegar no carro em A Besta em Mim impediu o jogador de iniciar outras missões. Corrigido um problema em que A Besta em Mim, Corrida de Santo Domingo e Um Dia na Vida podem estar ativos ao mesmo tempo, causando alguns problemas. Corrigido um problema em que o avanço rápido da cena com Sandra Dorset na banheira em The Rescue resultaria em Trauma Team não chegando na varanda. Adicionado uma recompensa física de Regina por derrotar todos os Cyber Psychos que podem ser encontrados assim no escritório. Corrigido um problema em que Takemura às vezes não ligava de volta para fazer reconhecimento sozinho em Game Danger. Corrigindo um problema em que V poderia ficar preso no telhado da clínica Fingers. Corrigido um problema em que nenhuma missão principal aparecia após terminar de jogar para ganhar tempo. O ícone da missão foi removido corretamente do conjunto de roupas de Jolly depois que uma conquista de tirar fôlego foi desbloqueada. Não é mais possível ficar excluído do cinema Cyberpixel Cloud em Blistering Lore. Corrigido um problema em que pular tempo em Blistering Love poderia bloquear a progressão da missão. Rogue não desaparece mais se o jogador demorar muito para tomar as pílulas em Blistering Love. Corrigido um problema em Rogue não deixava o carro ao chegar ao cinema Silver Pixel Cloud em Blistering Love. Corrigido um problema em que o jogador não era capaz de continuar o enredo principal após completar Search and Destroy. Corrigido um problema que impediu o jogador de falar com Terry Coyne ou Pretty Boy. Corrigido um problema em que Cyber Psycho Cycling on Death Years não contaria como concluída se V matasse o Cyber Psycho antes de terminar o briefing local com Regina. Para jogadores que já concluíram essa missão, ela será marcada como concluída. O objetivo Fale com Kirk agora está marcado corretamente no mapa em Small Man Big Mouth. Recarregar o salvamento automático criado no encontro em Ubuntu durante o Chip-In não resulta mais na repetição do diálogo de Johnny. Corrigido um problema em que Grayson poderia ser imortal durante um encontro em Ubuntu em Chip-In se fosse encontrado no convés inferior ou atacado de grande distância. Corrigido um problema que impediu o jogador de deixar a área de missão de carro em Chip-In. Corrigido movimentos erráticos de Vampira durante o interrogatório de Grayson em Chip-In. Corrigido um problema que impediu o jogador de matar Grayson durante a cena do interrogatório se ele não for danificado durante o combate em Chip-In.
Agora é possível conversar com o Mitch sobre o treinamento Panzer e concluir o objetivo principal em Gotta Live Together. Não é mais possível ficar bloqueado ao beber e conversar com os veteranos em We Gotta Live Together. Corrigido um problema de pickup, em que o jogador podia desencadear o combate com Royce enquanto estava fora do All Foods, que bloqueava a progressão da missão. Corrigido um problema que poderia fazer com que a porta do Lizzie's Bar ficasse selada se o jogador decidisse afastar da entrada em The Information. Corrigido um problema em que chamar o Akako do diário durante a conversa com Judy poderia bloquear as duas conversas. Mister não pode mais ser morto por uma bala perdida em Heroes. Corrigido um problema que poderia bloquear a progressão se o jogador pegasse o rifle Overwatch de Panay e o desmontasse antes de oferecê-lo a V em Riders on the Storm. Corrigido um problema que poderia bloquear o caminho para o acampamento Wraith se o jogador abandonasse a missão no meio do caminho Riders on the Storm. Corrigido um problema que poderia bloquear a progressão ao executar um ciclo de salvar e carregar enquanto escapamos do acampamento Wraith através do Tobin Riders on the Storm. O objetivo da missão agora é atualizado corretamente se o jogador correr pelo cano para encontrar Soul em Riders on the Storm. Agora é possível ir sozinho para um acampamento sem esperar por Pana no Riders on the Storm. Caralho, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Agora é possível ir sozinho direto para um acampamento sem esperar por Pana no Riders on the Storm. Acho que já falei isso. Não é mais possível reativar Pyramid Song voltando para a área da quest e pulando na água depois de já ter falhado. Skip agora contará corretamente os NPCs que foram mortos ou derrotados com sua ajuda. Independente dos mods de Cyberware instalados, as conversas com Skip serão ajustadas às ações do jogador de forma mais dinâmica. Agora é possível usar armas em todo o estacionamento traseiro do Betts Hotel. Corrigido um problema em que impediu o jogador de falar com oficiais do NCPD no início do Happy Together. Happy Together agora irá falhar imediatamente se os oficiais do NCPD localizarem V carregando um cadáver. Corrigindo um problema com a jaqueta não estar mais disponível. Se o jogador apilhar e desmontar antes de falar com Kirk na missão Small Man Big Mouth, o My Bridge agora sempre atenderá adequadamente o telefonema de V na transmissão. A chamada de Placide não será mais interrompida por outras chamadas no Walk the Line. Corrigindo um problema em que o Dum Dum poderia estar presente em Totentans durante o segundo conflito e se tornar hostil a V, bloqueando o progresso, mesmo que ele tenha sido morto durante a recolhida. Corrigindo um problema em que os guardas não se afastam da porta do elevador noturno 0P55N1 se o jogador recuasse ou se aproximar pela primeira vez. Corrigindo um problema que impediu o jogador de selecionar o estilo após entrar em AV em The Corporate, não é mais possível deixar o campo de basquete próximo a Elise's Bar prematuramente em The Corporate. Corrigido um problema em que o jogador não conseguia se mover depois de perder uma luta contra o Rhino em Beat on the Brat. Corrigido um problema em que não era possível falar com Jack depois da cena terminar com Victor em The Reaper Dock. Corrigido um problema em que Stormers não geravam quando o jogador usava outro caminho para chegar a Coordinacy em vez de seguir Patrícia no segundo conflito. Corrigido um problema em que, em circunstâncias específicas, os jogadores podiam perder o acesso a certas habilidades ao passear com River em Fault the Law, mas abandonando a missão. Corrigido um problema em que Nancy podia desaparecer enquanto era escoltada para fora de Totentans no segundo conflito. Corrigido um problema em que o elevador em Totentans podia parar no segundo andar em vez do térreo depois que V interagiu com seu painel no segundo conflito. Delamain agora liga apenas uma vez quando V está perto de um táxi perdido em Epistrophe, em vez de ligar cada vez que V está nas proximidades de um táxi perdido. Corrigido um problema que poderia fazer com que o equipamento não fosse removido completamente
corretamente ou itens se perdessem dentro do apartamento dos Scavengers em Sweet Dreams. Não é mais possível destruir o carro com os mistérios conspiradores dentro da canção do profeta que regia o jogador de saquear o chip. Não é mais possível matar Gary depois de matar os nômades em The Prophet's Song. Portanto, pode ser concluído agora. A entrada de diário será limpo. Corrigido um problema em que interagir com o Misty em sua loja não seria possível se o jogador deixasse Heroes no meio da missão para perseguir o louco na colina. Concluir Psycho Killer agora recompensa o jogador com experiência. Não recompensava, puta que pariu. Aumentou o valor de suborno de Leon na violência. Várias outras melhorias em correção das missões e correções das missões. Tá, mundo aberto. Categoria mundo aberto. Corrigido um problema que era impossível completar o objetivo de destruir flamingos se eles fossem destruídos antes do objetivo estar ativo. Na epistrofia Rancho Coronado, as colisões não deixarão de ocorrer aleatoriamente durante a condução, o que pode fazer com que V entre em edifício e caia do mundo. Destrutíveis não se tornaram mais indestrutíveis após carregar no salvamento. Mundo que jogo quebrado. Corrigido um problema em que alguns NCPD hustles não eram marcados como concluídos após saquear o container do objetivo. Corrigido um problema em que as conquistas para a conclusão das atividades do distrito nem sempre eram desbloqueadas. Gig falhando. Nenhum consertador não bloqueará mais a conquista da Wasteland. Corrigido um problema em que NCPD hustles concluídos nem sempre eram contados corretamente para a conquista da Jungle. Corrigido um problema em que coletar a recompensa adicional não encerrava o show completamente no show, sem fixadores. Corrigido um problema em que V não conseguia interagir com o computador e fazer upload do vírus em Gig, a Lack of Empathy. Não é mais possível completar algumas partes do Gig antes de obter o contrato em Gig do Frolics of Councilwoman Cole. Huang Bu não ficará mais preso dentro de um carro em Gig Flight of the Cheetah, o que pode bloquear a progressão. Corrigido um problema em que V às vezes não conseguia falar com Anne Hamill em Gig Woman of La Mancha. Corrigido um problema em que o combate nem sempre tem um diálogo com Anna Hamill em Gig. Porra, tô lendo de novo, caralho. Aqui. Corrigido o problema que algumas linhas de diálogo poderiam faltar durante aulas chamadas. V não será mais capaz de se mover depois de terminar Gig on a Tide Leash. Interação com Van em Gig Rather Love não irá mais desaparecer antes de devolvê-lo, que pode levar a um bloqueio de progressão. Remédio de pilhagem logo após chegar ao CPR. O quarto de Harry não bloqueará mais a progressão em Gig Backs Against the Wall. Gig for mais sono não será mais bloqueado se Logan morrer. O quê? Ele tá lendo. Tô lendo um negócio. Aí dormi? Corrigido um problema em que V poderia ficar preso em combate em qualquer show até que todos os inimigos fossem derrotados. Não é mais possível parar o carro do Fixer no meio da estrada em Gig Getting Warmer, que poderia levar a uma progressão bloqueada. Max Jones não vai mais deixar seu quarto em Gig's Freedom of the Press antes que V entre se V começar a chover nas torres. Os guardas não ficaram mais presos nos elevadores em Gig Fixer, Merc Soldier e Spy. V não ficará mais preso atrás da mesa no saguão do hospital em Gig Cuckoo's Nest. Não é mais possível falar com Max Jones depois de usar o Quick Heart Short Circuit nele em Gig Freedom of the Press.
Não é mais possível entrar em combate com Anna Hamill, estando no apartamento um andar abaixo do Gig, o humano flamante. Corrigido um problema em que o fluxo urinário ainda pode ser visível após o NPC parar de fazer xixi e se afastar do local. Mano, que Os NPCs não ficarão mais bloqueados nos dias de tráfego enquanto estiverem com medo. Tráfego. NPCs atingidos por um carro agora irá imediatamente entrar em pânico. Adicionados diferentes variações de animação para pedestres fugindo de um veículo. Corrigido o problema em que Arcade Machines não exibia nenhum jogo em uma sala de jogos de pachinko na rua Dig Dig. Adicionada a animação que faltava para abrir as portas em várias missões. Melhoria na animação das portas de abertura forçada. Adicionado prompt não autorizado ausente para elevadores protegidos por autorização. Várias melhorias de correção de imersão nos encontros e shows de mundo aberto. Agora a categoria Design Cinematográfico. O progresso não será mais bloqueado quando o jogador escolher a linha do corpo 2 vezes enquanto fala com a Hanako na casa segura durante Search and Destroy. Corrigido o problema que poderia bloquear a progressão se o jogador chegasse ao Akako antes de Takemura em Down the Street. Takemura não vai mais se teleportar para o Akako se o jogador escolher sozinho em Down the Street. Corrigido um problema se a câmera sair do carro no início de Last Curious. Corrigido um problema que poderia bloquear o jogador de usar a escada na sala da segurança em Game Danger. E Jack não desaparecerá mais ao entrar no elevador após um acordo pacífico com Maelstromers and the Pickup. River Ward não terá mais uma arma anexada à sua mão ao salvar V do cérebro infectado em Outfall the Law. Dum Dum não vai mais andar no ar ao conduzir V ao Rice do segundo conflito. River Ward não passará mais pelo batente da porta do elevador ao entrar em Outfall the Law. As armas de Jack não vão mais desaparecer quando V está derrubando o Rice na picape. O jogador não terá mais uma arma equipada durante a cena de romance com Judy em Pyramid Song. Michael não vai mais andar no sofá em peixes. O que? Corrigindo um problema em New Dawn Fades que resultava na duplicação do óculos na cena final. Corrigindo um problema que poderia bloquear a progressão em Gig. Hippocratic Oath ao injetar sangue sintético no paciente. Corrigido um problema de legenda que exibia texto de depuração em Pyramid Song durante a reprodução em polonês. Corrigido um problema em New Dawn Phase que resultava na duplicação da guitarra na cena final. Corrigido um problema de câmera em Never Fade Away. O viciado no Atlantis não terá mais problemas em Never Fade Away. Corrigido a animação de deslizamento no cabo lebre no show Back Against the Wall. Unificou a distância de interação de diálogo em Pyramid Song. Corrigido um problema no Pyramid Song que resultava em uma opção de falar com Jude no pier enquanto V estava debaixo d'água. Corrigido um problema no Gig Last Login que resultava em Rapper Doc. Charles sorrindo durante a conversa sem motivo. Jude não vai mais reproduzir a sequência de animação errada se recusar a ficar na cabana em Pyramid Song. Corrigido um problema que resultava em falha no objetivo ao matar o motorista do caminhão em Cinnamon. Resolvido um problema de caminhada interminável na esteira em Onde Está Minha Mente, que bloqueou a progressão. Corrigido um problema com tablet duplo em Where's My Mind. Corrigindo um problema em que Soul tinha um rifle preso à mão após a perseguição de carros em Riders on the Storm. Corrigindo um problema em que Panam não segurava a garrafa de whisky corretamente enquanto fazia um brinde em Riders on the Storm. Essa Riders on the Storm é toda sequelada, viu? Foram corrigidos os elementos de diálogo da Yu ausentes ao posicionamento enganoso do diálogo da Yu ao falar com Panam em Riders on the Storm. Corrigido um problema da câmera ao sair da van em Riders on the Storm. Caralho, que missão do diabo. Adicionando efeitos de profundidade de campo, avisando o jogador em momentos significativos.
Corrigido o link pessoal ausente da vida durante o tempo de guerra. Corrigido um problema em que o link pessoal de Helm poderia ser encontrado flutuando em life during wartime, flutuando durante life during wartime, a missão. Corrigindo o diálogo sobreposto entre V e Panam em life during wartime. Corrigindo um problema na cidade fantasma que fazia com que o copo na mão do vampira, fosse colocado no lugar errado ou jogar em outros idiomas além do inglês. Mano, como assim, velho? Adicionando as animações de tela de toque no carro em Panam em Lightning Breaks e Life During Wartime. O telefone não desaparecerá mais nas mãos do NPC na cena da vida após a morte de Ghost Town. Corrigida a pose de T no NPC na casa das bonecas do Automatic Love. Ted não será mais teleportado para longe da cena de estação ferroviária abandonada em... Ted não será mais teleportado para longe da cena da estação ferroviária abandonada em With Little Help from My Friends. Corrigido um problema que poderia bloquear a progressão ou dar cobertura ao Pana durante o negócio com 6th Street em Ghost Town. As luzes do carro não ficarão mais acesas depois que a bateria do carro acabar na cidade fantasma. Som não vai mais passar pelo carro de Pana em For a Death. To Death. Corrigida a animação da câmera de jogador em Lightning Breaks. Corrigida a animação de equipar a arma de Panam na cena AV em Life During Wartime. Corrigido um problema visual com lâminas de louva-a-Deus após o incidente de carro jogando por tempo. Correção do comportamento da câmera após interagir com a gaveta no laboratório da polícia em The Hunt. Soldados que estavam sem armas quando Smasher aparece em Love Like Fire agora estão armados. Uma torre desativada visível durante o voo para a torre Arasaka em Love Like Fire funciona corretamente agora. Corrigido um problema em que fazia com que o Rogue se perdesse ao aproximar da torre Arasaka em Love Like Fire. Corrigido um problema que fazia com que Spider-Murphy desaparecesse após pular em um helicóptero em Love Like Fire. Victor não se teletransportará mais para a cadeira quando o jogador sair da clínica antes de sentar no Reaper Dock. Corrigido um problema da câmera ao dirigir para o Mega Controle no The Rascal. Corrigido um problema no Nocturne OP55N1 em que acariciar o gato era uma brincadeira sem diálogo. Agora vai se dirigir ao gato corretamente, mesmo sem a resposta da Mist. Depois de um bowl de drinks, Carrie cantarolará sua música enquanto caminha para o carro. Corrigida a reação de V à decisão de Johnny em Changes. Sincronização corrigida na animação de Adam Smasher em Changes ao jogar em polonês. Agora o pisoteio deve pisar como pretendido. Consertou o drone na frente de capela Map 10 Palin. Cena polida no escritório de Michael no X Factor. Corrigido um problema que poderia bloquear a progressão. Levantar a mão na hora errada durante a cena de jantar em seguindo o rio. Corrigindo o intervalo da interação para entrar no AV em The Corporate. Corrigindo o NPC ausente sendo jogado fora no banheiro durante a sequência Cool Metal Fire. Adicionado cena ausente a versão japonesa na sequência Cool Metal Fire. Já não é possível ir embora sem Johnny ao pegar no porte pela primeira vez durante o Shipperen. Não deixe o Johnny para trás. Em Talking About Revolution, a profundidade do campo agora é redefinida depois de deixar o apartamento de Judy. O campo de visão agora volta ao valor definido quando V se senta para falar com Johnny após assistir a Braindance in Double Life. Corrigidas as animações sociais em todas as cenas em que V se apoia nos espelhos ao longo do jogo. O diálogo inicial com Takemura em Down the Street agora pode ser interrompido e restaurado.
Corrigido um problema que Johnny não poderia se conectar ao ponto de acesso em Love Like Fire. Corrigida a falta de interação com o Mitch após pular o diálogo em We Gotta Live Together. Venom fica mais preso em uma posição sentada depois de conectar seu carro de pano em vida durante o tempo de guerra. Corrigido um problema em que pediu o jogador de controlar a torre e podia bloquear a progressão em Love Like Fire. Adicionada a foto de família perdida durante a cena com Hannah Quinn Play It Safe. Corrigido um problema com o cigarro do detetive Han, I Fuck the Law. Os personagens não se teletransportam mais para perto dos jogadores durante um diálogo local. Vários problemas corrigidos com V vestindo roupas erradas na perspectiva de terceira pessoa. Vários problemas corrigidos durante as cenas de sexo. Sistemas de interrupção aprimorados para as cenas. Corrigindo um problema em que o perseguidor não chegava à ponte em Every Breath You Take. Corrigido um problema em que Judy se levantava da cadeira na cena entre Brandeis e Double Life. Corrigindo vários problemas dos NPCs de missões importantes perdendo animações aleatoriamente durante cinemáticas. Interromper o diálogo agora interromperá a linha de voz. Vários problemas corrigidos com veículos de montagem de NPCs. Corrigido a pose de Jack e Wapper no guidão na motocicleta na picape. Ok, agora categoria ambiente e níveis. O objetivo não ficará mais preso em neutralizar os atacantes no Dream On. V não ficará mais preso dentro de um AV voando se estiver em cima de tubos durante atividade suspeita de crime organizado. Os opostos se atraem. Corrigindo o problema que 2 pontos de viagem rápida não tinham pinos no mapa. Foram corrigidos vários problemas relacionados ao comportamento impróprio do NPC em combate. Por exemplo, não mudar para o ataque correto ou ficar preso em um local. Corrigindo vários problemas relacionados a NPCs não reagindo à presença de V ou não entrando em combate corretamente. Corrigindo vários problemas relacionados ao corte de NPCs com objetos. Correção de uma série de problemas relacionados ao conteúdo incorreto ou ausente de itens salváveis. Corrigidos vários problemas relacionados ao V não ser capaz de interagir com itens roubáveis. Vários problemas corrigidos relacionados ao funcionamento impróprio do dispositivo, como câmeras, torres ou minas. Corrigido um problema em que Basilic poderia cair sob o mapa quando a porta que conduzia a Mikoshi fosse alcançada. Corrigido um problema em que Tenente Mauer tinha uma grande chance de morrer em colisões, bloqueando a caça do Cyber Psycho. Corrigindo um problema que era muito difícil acessar o computador na parte de trás do posto de gasolina No Life durante a guerra. Corrigindo o sinal de Living Night City com erro ortográfico. Correção do andaime defeituoso em Haywood, Visita Del Rey. Corrigindo vários problemas que os jogadores podem cair do mapa devido a lacunas e colisões ausentes. Vários problemas corrigidos em que os jogadores poderiam ficar presos na geometria no local. Vários problemas corrigidos em que os jogadores poderiam alcançar áreas indesejadas, potencialmente bloqueando a progressão da missão. Vários problemas corrigidos quando era desaparecimento ou extravio de ativos. Vários problemas corrigidos com ativos flutuando no ar. Vários problemas corrigidos com ativos que aparecem em um modo onde aparece à vista. Corrigidos alguns problemas com parte de ativos ausentes, permitindo ao jogador ver o interior. Corrigidos problemas em que a chuva estaria presente nas áreas cobertas. Corrigidos problemas com aceleradores visíveis presentes locais. Vários problemas corrigidos com texturas de resolução mais alta que não eram transmitidas. Ok, agora para a categoria gráficos, áudio e animação. Vamos lá. Corrigidos NPCs que se moviam após serem mortos. Caralho. Melhorias na renderização em terceira instância. Corrigido um problema visual com viagem rápida e transição cinematográfica. Qualidade visual ajustada de alguns elementos debaixo d'água. Melhoria na qualidade dos detalhes dos materiais.
Corrigida a posição incorreta de V ao andar de motocicleta. Melhoria das fontes de luz interiores e exteriores. Qualidade de sujeira ajustada nas configurações média e baixa. Consertou a falta de uma rachadura no espelho depois que V quebrou. Corrigido um problema em que partículas rosa poderiam aparecer no close-up da câmera. Visuais de destruição de folhagem aprimorados. Corrigido um problema visual que os pavimentos poderiam ser cobertos com formas retangulares em áreas costeiras. Corrigido os problemas de folhagem superexpostos visíveis ao entrar em veículo. Corrigido o problema em que alguns itens poderiam desaparecer após serem destruídos. O galpão de carry não está mais preso corretamente à parte inferior do corpo. As mãos de V agora serão exibidas corretamente em um volante durante a condução. V agora se inclina para fora de um veículo corretamente durante as perseguições. Corrigido um problema em que o personagem podia parecer deformado ao montar em bicicletas. Corrigido um problema de nível de detalhe que ocorria com brinquedos alegres na rua Dig Dig. Vários problemas corrigidos com sincronização labial ausente. Vários problemas corrigidos com NPCs interposing. A câmera não vira mais quando V está sobre um objeto e pula. Melhor movimento da câmera ao entrar em veículo. Corrigido um problema em que alguns itens poderiam ser anexados aos NPCs 2 vezes. Consertado o NPC gritando após serem mortos. Jack não grita mais belo tiro quando vê mata inimigos no modo furtivo. Efeito de queima de partículas corrigido aplicado repetidamente quando o jogador está no fogo. Corrigido os problemas de animação de NPC após pular do passeio. Corrigida a cintilação de estrelas. Cintilação de estrelas. A superfície do lago em uma das cenas. Corrigido o terreno distante que desaparecia em Badlands. Outras partes da cidade visíveis à distância agora parecem mais realistas devido à iluminação ajustada. Corrigido um problema com miras de armas pretas durante a perseguição em Riders on the Storm. Melhoria de qualidade visual de Blackwall Mikoshi. Corrigido um problema em que o estado do tempo não se ajustava corretamente depois de carregar salvamentos ou sair do menu principal. Elementos holográficos em trajes de personagens específicos agora são exibidos corretamente. Corrigido um efeito de jitter indesejado em superfícies de vidro fosco. Corrigido um problema em que uma linha branca poderia ficar visível na parte superior da tela durante cyberspaço. Ok, agora vamos para a categoria UI. Corrigido um problema com anúncios não sendo exibidos corretamente nas calçadas. Várias atualizações visuais e ajustes para anúncios. Vários problemas visuais corrigidos em briefs de missões. Atualizando o layout do idioma árabe em briefs das missões. Atualizado o idioma. Ícones de granadas atualizados de acordo com o tipo de dano. Vários problemas visuais corrigidos com exibição de ícones. Vários problemas visuais corrigidos no painel da Wii. Os painéis da Wii, incluindo o diário, mapa, scanner e outros. Corrigindo um problema que pausava o jogo se o fragmento fosse lido diretamente do container de saque em uma atividade menor. Corrigidos congelamentos e travamentos relacionados a equipar e desequipar a jaqueta do Johnny. Adicionados dicas de botões para avançar na esteira em Onde Está Minha Mente? Where's My Mind? Corrigido um problema em que os links do banco de dados não permitem pular para uma entrada selecionada. Corrigido um problema que impediu o jogador de poder responder às aulas chamadas manualmente. Entrar em um veículo logo antes de abrir o menu do veículo não deve mais bloquear as progressões futuras. A barra de saúde agora deve estar visível durante as perseguições de carro. Melhoria de desempenho para o painel de inventário.
Corrigido um problema em que os NPCs poderiam ser marcados como ameaça mínima independente de seu nível real. Vários problemas corrigidos com dicas de botão de dica, não. Vários problemas corrigidos com o painel de criação de personagem. Várias correções e melhorias do painel de crafting. Problemas corrigidos em que o requisito de nível não era exibido corretamente no menu de atualização. Adicionada a opção para criar vários itens de uma vez. Corrigido um problema em que as estatísticas de visualização mostram os mesmos valores antes de atualizar um item. Adicionado o ícone Crafted. A dica de ferramenta dos itens criados. Vários problemas corrigidos relacionados ao painel de Cyberware. Vários ajustes à entrada de pad. Vários problemas corrigidos relacionados aos elementos do HUD. Várias correções dos painéis inventário e mochila. Corrigido um problema em que as armas poderiam mostrar 0 DPS antes de saquear. Corrigido o ícone impróprio do item de roupa ao saquear o corpo Gig Serial Suicide. Várias correções e ajustes nos painéis menu principal e configurações. Corrigido um problema em que a substituição de mods e alguns itens lendários poderiam adicionar slot de mod vazio. Adicionado um estado desabilitado de mods em alguns itens lendários poderia adicionar... tô lendo de novo. Adicionado... Ok. Otimizações para painel crafting e exibição de itens. Aqui. Adicionado um estado desabilitado dos slots de mods quando não há mods disponíveis para equipar. Corrigido uma dica de ferramenta sobreposta do atributo corpo no menu caractere. O efeito visual para adicionar pontos de atributo no menu de personagem não deve mais faltar depois de passar o mouse sobre a árvore de montagens. Várias correções para a funcionalidade de digitação do seu display HUD. Adicionado uma alternância para habilitar. Desabilitar a comparação da dica de ferramenta. Várias correções relacionadas a preços de recompra e melhoria de desempenho no painel fornecedor. Corrigido um problema em que o jogador poderia travar durante a cidade fantasma. Ghost City. Se o jogador escolhesse esperar até que o rogue esteja pronto, logo após pedir uma bebida clara. Corrigido um problema em que o jogador poderia morrer durante a transição da cena Play It Safe, resultando em uma progressão bloqueada. Corrigido um problema em que a cruz da arma não desaparecia depois de mirar ou desequipar. Corrigido um problema em que o texto de decoração poderia aparecer após pular e avançar os créditos. Atualizada a lista de créditos. Corrigido um problema em que a localização do texto dos anúncios na digitalização não funcionava corretamente. Corrigido um problema em que as linhas de diálogo destacadas ao falar com Johnny não podiam ser visíveis após visitar Hanako e pegar o elevador para descer o noturno OP55N1. Corrigido um problema em que a restauração dos padrões poderia definir todas as configurações para baixo no segundo e as inicializações consecutivas. Corrigidos caracteres corrompidos em diferentes idiomas. Várias correções e ajustes para problemas de entrada. Várias melhorias de estabilidade e desempenho da Wii U. Os saques épicos e lendários que caem dos inimigos derrotados agora são mais visíveis no mapa. Os níveis de ameaça para shows não descobertos agora exibidos corretamente. Corrigidos problemas com navegação de pad e seta no menu inventário. Removidas as animações necessárias na barra de saúde após carregar no salvamento. Dicas de ferramentas dos itens corrigidos que permanecem na tela após fechá-los. Corrigido o problema em que o valor da unidade seria exibido em vez do valor total no caso de itens com quantidade maior que 1. Corrigidos problemas relacionados à alteração das configurações de dificuldade do jogo. O pop-up Minhas recompensas no menu principal agora fica oculto quando o modo streamer está ativado. Corrigindo o problema com edifícios quebrados visíveis no mapa principal adicionada a opção Overhead Text Size
as configurações de legendas, vários problemas relacionados a textos corrigidos, vários problemas corrigidos relacionados ao streaming da IU. Ok, a categoria estabilidade e desempenho. Essa seção discute as mudanças que ocorrem em todas as plataformas, mas muitas delas fazem a grande diferença em consoles de última geração e máquinas de baixo desempenho. Estabilidade e desempenho aprimorados do mecanismo de renderização, reduzindo o número de travamentos aleatórios. Otimizações de memória e melhorias de gerenciamento de memória em vários sistemas, reduzindo o número de travamentos. Várias otimizações e melhorias em sombras, sombreadores, física, sistema de local de trabalho, sistema de spawn, sistema de cena, sistema de animação, sistema de oclusão, sistema de animações sociais. Mecanismo fixo para gerenciar a memória dos atlas, os ícones da IU, que ajudam com travamentos relacionados à memória, especialmente durante longos playthroughs. Várias melhorias de estabilidade da IU e correções para os travamentos mais comuns relacionados à IU. Várias correções de falhas, entre outras. No menu configurações de recarga são salvas repentinamente durante o jogo e relacionadas à GPU. Várias melhorias no desempenho da IU. Corrigindo uma queda de desempenho durante o esmagamento do botão do controlador, fazendo com que V recebesse várias cópias do mesmo item. Marcadores de mapa de detecção corrigidas, às vezes parecendo quebrados ou com falhas em máquinas com discos mais lentos. E várias outras melhorias de estabilidade e desempenho. Ok, agora vamos para diversos. Correção de censura incorreta ao jogar uma cópia do jogo em uma região diferente do Japão, enquanto a região do console está definida para o Japão ou o idioma para o japonês. Uma opção de configuração para ocultar marcadores de inimigos potenciais foi adicionada à guia da interface. Uma opção de configuração para ocultar a exibição aérea do nome do NPC foi adicionada à guia interface. O consentimento de telemetria agora é salvo no perfil do usuário sincronizado por meio da nuvem. Lógica para carregar o último ponto de verificação quando não há save file existente melhorada. Corrigir do jogo indo para uma tela preta após a dificuldade ser alterada no menu de pausa. Melhoria na navegação do D-pad, seta nos menus. A navegação no menu carregar e salvar foi aprimorada. A descrição fixa no menu de seleção da arma rápida. Corrigido um problema que o jogador poderia ficar travado em um estado de mira ou agachado após deixar o veículo. Corrigido um problema em que pular ou carregar um corpo para a área do ponto sem retorno poderia fazer com que o salvamento do ponto sem retorno não fosse criado. Adicionado fade-in ao retornar o jogo após os créditos finais. A mensagem "mais um show" não será mais exibida quando o jogo terminar e não houver nenhum ponto de não retorno salvo. Corrigido o problema que poderia fazer com que a notificação de transferência de dinheiro aparecesse como 0. Os jogadores executassem um ciclo de salvar, carregar antes de aparecer. Corrigindo um problema em NPCs que perdiam suas armas após carregar um save. Corrigindo um problema em que entrar em combate na frente de mísseis esotérica poderia fazer com que a segurança dos animais próximos seguisse V em estado de combate até a clínica de Victor Reaper Doc. Corrigido um problema em que a caminhada de Monk poderia ser iniciada se o monge pisasse um cadáver derrotado no turbilhão em Losing My Religion. O Mish agora descerá as escadas corretamente no caminho para o bar El Coyote Corro em Heroes. A solicitação de consentimento de telemetria reaparece uma vez para cada jogador. Para alguns jogadores, devido ao problema que causa a redefinição das configurações. Específico para o PC. Ray Tracing habilitado. Categoria específico para PC. Ray Tracing habilitado em placas de vídeo AMD. Os drivers da GPU mais recentes são necessários. Ligações de teclado. Mais teclas agora estão disponíveis para religação.
ligações de teclado de novo. Agora é possível ligar a abertura e o fechamento dos painéis específicos na mesma tecla. Atalhos do teclado. Agora é possível desvincular as teclas de movimento em configurações controles. A esquiva ainda pode ser realizada tocando 2 vezes na tecla de ação agachar, alternar padrão C. Agora é possível entrar no diário a partir do painel mapa usando o teclado. As configurações agora funcionarão na Epic Game Store. Modding. Adicionado uma nova pasta mod para carregar arquivos modificados. Os arquivos modificados podem ser nomeados de qualquer maneira. E para a pasta mod agora, não é mais suporte para arquivos na pasta mod e na pasta patch. Corrigido um problema que impedia que granadas fossem carregadas após o fechamento de uma janela de diálogo usando ESC. Corrigido o problema em que alguns elementos de ambiente não eram exibidos corretamente em telas de 8K. Corrigido um problema em que os elementos do HUD estariam ausentes na resolução de 8K. Corrigindo um problema em que benefícios de uma determinada área nos submenus não exibiam descrições e resoluções ultrawide 4K e 5K. Agora a categoria específica do console. Corrigido um problema no PlayStation em que os itens não poderiam ser descartados na mochila, pois sempre reapareceriam no inventário. Corrigido um problema em que o HUD personalizado de Johnny não estava presente no Xbox One durante a cena do show em Blackfire. Corrigido um problema que fazia com que o jogo aumentasse o zoom ao pressionar pausa no PlayStation 4 Pro e no Xbox One X. Corrigido um problema de streaming com o painel do elevador no Play It Safe no Xbox One. Melhorado o mecanismo para ajustar a resolução da textura e dependendo da plataforma. Corrigido o problema que podia fazer com que o jogo parasse de responder ao pressionar A imediatamente após concluir um salvamento no Xbox One. Corrigido um problema no Xbox One que poderia fazer com que o jogo parasse de responder ao alterar perfis no menu de título. Corrigido um problema em que carregar um jogo salvo enquanto se está em um carro pode deixar a tela preta no Xbox. Várias otimizações de manipulação de memória no Xbox. Reflexo de espaço e tela aprimorados. Corrigido os problemas com reflexo de tela e anti-aliasing temporal. Problemas de renderização corrigidos quando a névoa interage com a iluminação próxima do PlayStation 4. Diversos fluxos de ambiente e melhorias de entrada/saída. Vários NPCs e melhorias de transmissão de veículos. Vários problemas corrigidos como congelamento de jogos aleatórios. Corrigidos problemas do PlayStation 4 por meio dos quais os cadáveres com a cabeça desmembrada poderiam escapar. Corrigido um problema em que V podia cair no posto do elevador. Corrigido um problema que no jogo do Xbox One parava de responder ao sair, enquanto a mensagem de desconexão do controlador estaria visível. E corrigido um problema que impediu o player de sair do menu configurações após fazer alterações. O caminhão de Claire agora está devidamente colocado na garagem do Beast in Me. E o último, corrigido o shader de superfície na água ausente no PS4. E muitos mais. É muito bug pro jogo só, viu?